Olá pessoal, sejam bem-vindos aí. O propósito desse vídeo aqui, galera, é descobrir sobre o segredo da liquidez e a manipulação no day trade. Day trade, galera, compra e vendas de ações. Qualquer ativo serve para esse vídeo serve para o conhecimento. Uma virada de chave, galera, isso aí. Bora lá pro vídeo. Comprimindo um lado dos participantes do mercado na maior parte do tempo. Isso recompensa um lado do mercado enquanto pune o lado oposto dos participantes. As saídas de liquidez são processos constantes observados nos mercados todos os dias. Hoje vamos falar sobre extração de liquidez. Você finalmente entenderá porque o mercado se move contra você no momento em que entra nele. Então, se já puder curtir, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo completo, você vai gostar do conteúdo. E olha só, na descrição do vídeo tem um link para a nossa comunidade, a maior comunidade de traders do Brasil, onde você pode evoluir e aprender muito mais. Independentemente de há quanto tempo você tem negociado, em algum momento você deve ter questionado a profundidade do mercado em que está operando, ou em outras palavras, a sua liquidez. Não se engane, negociar o euro em relação ao dólar americano, por exemplo, oferece condições diferentes do que negociar um instrumento como o dólar canadense em relação ao dólar da Nova Zelândia, ou o Bitcoin em relação à moeda Shiba Inu, ou ainda Tesla em relação a uma ação de centavos aleatória. A liquidez é o elemento número 1 para tornar o mercado funcional e competitivo. Para que um mercado alcance a liquidez, é necessário uma participação ampla tanto de compradores quanto de vendedores. É por isso que faz sentido para o dinheiro inteligente ou os formadores de mercado extraírem a liquidez do mercado. A caça à liquidez é uma prática muito comum. Nada mais é do que a arte de eliminar os jogadores perdedores do mercado, que são conhecidos como comprados fracos ou vendidos fracos. Quanto maior a acumulação da zona de liquidez, maior a probabilidade dessa zona ser alvo do smart money, especialmente se for uma configuração contra a tendência. Frequentemente, as saídas de liquidez ocorrerão em direção oposta à tendência principal. Por exemplo, em uma tendência de alta prolongada, durante uma consolidação, você frequentemente verá uma eliminação dos topos e uma reversão de preço para baixo. Isso é mais comum em mercados altamente líquidos, como o Forex ou ações negociadas com alto volume. Por quê? Porque o Smart Money conhece o modo de pensar dos traders de varejo. O Smart Money sabe como os traders de varejo utilizam diferentes indicadores, médias móveis, padrões de candlestick e formações de gráfico em sua tentativa de fazer day trade ou scalping nos mercados. O Smart Money pode facilmente prender os traders de varejo em posições desfavoráveis e depois se mover contra suas posições, encerrando-as. Eles sabem que os traders de varejo estão programados com a frase "a tendência é sua amiga". Por isso, muitas eliminações ocorrerão contra a direção geral da tendência ou contra a participação excessiva dos traders de varejo. Aqui está como a liquidez é frequentemente posicionada ao redor das estruturas do mercado. Muitos traders usarão esses níveis de preço para fazer suas entradas ou definir suas saídas, mas com muito mais frequência para definir suas saídas ou o stop loss. E são exatamente essas zonas que o Smart Money usa para acionar uma eliminação de liquidez. Os players institucionais não podem operar da mesma forma que os traders de varejo, pois em áreas de baixa liquidez, eles poderiam mover o preço demais com grandes ordens. Portanto, eles usam zonas de alta liquidez para inserir suas próprias grandes ordens no mercado sem causar muito impacto no preço. As eliminações de liquidez são frequentes no mercado de criptomoedas e forex, porque um mercado com forte tendência atrai muitos
traders inexperientes que entram no trading com margem, geralmente comprando nas mínimas e nas máximas. Como eles não estão cientes da armadilha, é relativamente fácil para o formador de mercado repetir o padrão, estopando os traders com as eliminações de liquidez. Um momento crítico para uma eliminação de liquidez é a consistência da simetria estrutural. A maioria das eliminações direcionadas ocorrerá em torno de estruturas em que o preço está consistentemente saltando de um nível de demanda ou suporte ou de um nível de resistência ou oferta, várias vezes antes de efetivamente rompê-lo. Portanto, é muito importante que você se concentre apenas em tais estruturas para identificar e operar as eliminações de liquidez. Quanto mais vezes o preço saltar na estrutura, melhor. O conteúdo que você está vendo agora tem um enorme valor. São pequenos segredos e skills que te deixarão à frente do status quo e das narrativas populares na internet. Tudo gratuito e ao seu dispor. A única coisa que te peço é que seja grato e compartilhe o vídeo com outras pessoas. O like é de praxe. Faça isso agora mesmo, para não esquecer, depois que o vídeo explodir na sua mente. À medida que o tempo passa, se o preço não consegue romper áreas com múltiplos topos ou fundos, as chances são de que a liquidez em torno desses níveis de preço aumentará com o tempo. Quanto mais tempo passar, maior será a liquidez se os principais topos e fundos não forem rompidos. Por causa desse fator, se você deseja operar um padrão de caça à liquidez, é importante estar ciente de como o tempo desempenha um papel na consolidação das ordens acima ou abaixo das principais zonas de liquidez. Agora, um clear out é um evento de liquidação no qual as ordens de stop loss de compradores ou vendedores são acionadas e os traders que estavam buscando rompimentos são pegos em uma armadilha. A eliminação de liquidez e a caça às ordens de stop loss são conceitos semelhantes. A caça às ordens de stop loss pode ocorrer em qualquer preço ou até mesmo sem uma estrutura definida, enquanto uma eliminação de liquidez ocorrerá na maioria das vezes em torno de estruturas de preço densas com múltiplos rebotes. Lembre-se de que as eliminações de liquidez são mais comuns em estruturas simétricas, onde muitos traders estarão observando o mesmo nível de preço ou definindo suas ordens de stop loss ao redor daquela região. Portanto, os formadores de mercado desejam ver esse nível ser rompido e entrar em suas posições enquanto a liquidação está ocorrendo, absorvendo as ordens opostas. Para traders de varejo, como você e eu, o objetivo deve ser identificar essas potenciais zonas de liquidez e se juntar ao jogo dos formadores de mercado, evitando ser alvo de liquidez. Uma eliminação de liquidez deve sempre se apresentar com um movimento de reversão rápido e forte após a quebra de um ponto crítico de alta ou baixa. Basicamente, é uma rotação rápida do preço de volta ao suporte ou resistência estrutural. A velocidade da reversão geralmente depende do mercado ou da liquidez do mercado. Em alguns mercados, a reversão de volta pode levar 15 ou 30 minutos, pois o dinheiro inteligente precisa coletar o maior número possível de ordens ao longo do tempo. Enquanto no Forex ou criptomoedas, a reversão será muito mais rápida, em média entre 1 e 15 minutos, pois esses mercados são mais líquidos. Se a estrutura não estiver nem mesmo em termos de pontos altos ou baixos, por exemplo, quando os pontos altos ou baixos estão conectados por uma linha de tendência em vez de uma linha plana, então a área principal a ser observada é o ponto mais baixo ou mais alto da estrutura. É lá que a maioria das ordens de stop loss condensadas estarão e onde os traders em busca de rompimentos podem iniciar outras posições. Essa é a diferença entre uma posição de fundos ou
topos plana versus uma posição de fundos ou topos em uma linha de tendência, e a grande importância do fundo mais baixo da estrutura. Não importa como a estrutura esteja posicionada, o ponto mais baixo da estrutura será o nível chave que o formador de mercado desejará eliminar, e onde a maioria das ordens de stop loss provavelmente estarão. Há uma diferença entre uma eliminação de liquidez direcionada e uma não direcionada. Ou seja, se ela é acionada por um formador de mercado ou acionada pela ação geral do mercado. No lado esquerdo, temos uma tentativa direcionada e no lado direito, uma não direcionada. A diferença entre movimentos rápidos e fortes iniciados pelo Smart Money